Olá, o Esporte Total Especial está no ar. Desde já eu quero agradecer a você pelo carinho e também pela preferência. Eu sou o Douglas Smith e nesse programa especial vamos esclarecer para você, quem nos acompanha, o que é jiu-jitsu. Esse é o tema do programa Esporte Total Especial de hoje. Uma prática que muita gente tem dúvida, mas que ganha centenas de adeptos diariamente. Aqui comigo no estúdio, o comentarista Luiz Cândido, o professor e mestre em jiu-jitsu Betinho e o atleta Daniel Gomes. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Esporte Total Especial. Betinho? Tudo bem. A gente vai estar aqui no programa hoje esclarecendo um pouco sobre o que é o jiu-jitsu, um pouco sobre a graduação do jiu-jitsu, um pouco sobre a regra do jiu-jitsu e a finalidade do jiu-jitsu para a gente, para as crianças, para os adolescentes e adultos. Tá animado, Luiz, para saber o que é jiu-jitsu e quem sabe praticar um pouquinho? Praticar não digo, mas esclarecimento é sempre bom. Né? Daniel, gente... Ainda mais do Betinho aqui, do Beto Guimarães, que a academia é uma academia premiadíssima a nível nacional, a nível internacional. Tem aqui o Daniel. É o fraquinho aqui. Então, eu pergunto se você tem coragem de enfrentar... Pois é, nem com a sua ajuda. Mas vou dizer uma coisa. Quando na minha juventude, na juventude do pai do Beto, por exemplo, do Beto Guimarães, né, que também é Carlos Alberto, né, eram dois esportes famosos assim, a nível de competição, de luta assim. Era o boxe, né, e o jiu-jitsu. Jiu-jitsu da família Gracie foi que implantou isso no Brasil. Tinha o adversário deles, o Valdemar Santana, que chegou a vir a campos, desafiou aqui o Fernando Ribeiro Gomes. Tá? Aquilo era uma coisa fora de série. Formidável, né? Formidável. Mas hoje em dia é um esporte a nível mundial, badaladíssimo, tem milhões de seguidores no mundo inteiro, então sempre é bom. Cresceu muito realmente, sempre né? É bom a gente ouvir essas explicações, né, de um professor como o Beto, né, e de um praticante, né? Que é um peso pesadíssimo, né, Daniel? Pesadíssimo, Daniel. Vai enfrentar ou não vai? Você não respondeu se vai enfrentar ou não. Não, já respondi há muito tempo. Não, tá correndo. Você é muito amigo, hein? Gente, ó, vamos começar o programa. Betinho, explica pra gente aí, pra quem tá em casa, ou ligadinho na internet no Esporte Total, né, o que é e como é essa prática, né, que tem crescido tanto nos últimos anos aí. O jiu-jitsu, ele tem várias significâncias. Tem o jiu-jitsu competitivo, entendeu? Que tem, como meus alunos, que tem uns que praticam com finalidade de competir, de crescer dentro do jiu-jitsu. E tem o jiu-jitsu que o cara que gosta de fazer como esporte. Porque além de ser uma arte marcial que você perde bastante caloria, quer manter a forma, ele te traz muita disciplina, autoconfiança e controle motor. Então o jiu-jitsu para competição é um jiu-jitsu mais que quando a gente chega perto de campeonato, eu puxo mais, cobro mais a regra do jiu-jitsu, entendeu? Para quando chegar no campeonato a pessoa está sabendo até se ele está ganhando, se ele está perdendo, como que ele está mais ou menos, tempo de cada luta, porque, por exemplo, eu que sou master, duração de luta minha não é igual de um adulto, entendeu? Então, isso tudo, meus alunos têm que ficar por dentro, para poder, quando estiver lutando, nome de golpes, isso eu canso de cobrar deles lá na academia, porque se por acaso eu não tiver num campeonato, não puder ir alguma coisa, o outro que estiver auxiliando, manda ele dar um golpe, ele vai lá, não sabe o nome, faz outro e acaba perdendo a luta, de repente, porque deu um golpe errado. A gente sabe que para praticar o jiu-jitsu tem que ter uma roupa especial. Vocês estão vendo aqui, né? Um está de branco, outro está de preto, né? Qual o tamanho do kimono ideal, né? Qual será, em termos de cor? Tem alguma cor específica? Enfim, dentre essas, né, algumas são dúvidas dos iniciantes, né, de jiu-jitsu. Eu estou certo? Se eu estiver errado, você me corrige. Ou é só a faixa, né? Ou se é só a faixa. O kimono para competição, ele só pode ser branco, azul ou preto. Existe kimonos de outras cores, mas só vão poder ser usados para treino. Medida tem. Antes de a gente entrar para a área de luta, de concentração, a gente é passado por uma aferição. O árbitro vai lá, mede, passa tipo um pregador para ver se está na medida aqui, certo, na lapela, calça, se tem alguma joelheira por baixo, se a joelheira for com aqueles grampos do lado, não pode, entendeu? Ela tem que ser toda lisa. Então, só para entender melhor, eu poderia, se fosse hoje praticar o jiu-jitsu, poderia comprar, né,
comprar qualquer tipo de kimono ou tem que ser um específico? Se você for praticar o jiu-jitsu não com a finalidade de competir, pode ser de qualquer cor. Eu tenho gente lá, menina que treina comigo de kimono rosa, entendeu? Agora, para competir, se ele quiser aproveitar e vir ser um competidor, eu aconselho ele já comprar o kimono branco, o azul ou preto. A princípio, antes só podia o branco e o azul, assim como o judô. Você falou que tem lá, tem menina que usa rosa, tem rapaz que usa rosa não, né? Não, não tem não. Mas o detalhe é o seguinte, o interessante, eu queria saber, porque a gente vê, por exemplo, várias lutas, né? A nível de competição, em Jogos Olímpicos, em Jogos... Mas o jiu-jitsu, como é que você vê isso no... O jiu-jitsu ainda não é um esporte olímpico. Assim como o futsal, eu acho mas já ouvi dizer por aí que está para passar por uma avaliação para talvez se tornar um esporte olímpico. Eu acho que o jiu-jitsu ainda não foi um esporte olímpico devido às demais confederações que existem. Eu acho que só se existisse só a CBJJ, que é a maior confederação que tem do jiu-jitsu, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é como se fosse a CBF, sim, talvez tivesse mais credibilidade, entendeu? Porque os campeonatos da CBJJ são os campeonatos mais difíceis e mais concorridos, entendeu? Que o pessoal mais procuram, que levam mais fé dentro do jiu-jitsu. Pois é. Ele vai explicar depois pra gente, né, Douglas? Vocês vão ter um gráfico aí, vão ter os desenhos, explicando os golpes que são permitidos, né? Que tem um golpe, por exemplo, que faz até, como ele disse, faz até com que o lutador, o competidor perca a luta, se você der um golpe errado ali, não é verdade? Isso tudo vai ser explicado aqui no programa. Com detalhes. Com detalhes, exatamente. Porque, e outra coisa, quando é que um lutador, por exemplo, ele dá a luta como perdida, por exemplo? Né? Tem aquela história do cara bater com a mão no... Isso. Eu vou falar tatame, porque eu... Mas é tatame. É tatame mesmo, judô também. O cara bater com a mão ali... quer dizer, ou se derrubar o outro, o outro ficar de costas no chão, como é o judô, quer dizer, tudo isso o Beto vai explicar, ele está aqui também, tá? Medalha, aqui, olha o peso da medalha. Pesado, meu Deus do céu, não Daniel, é nada, Daniel está assim... Daniel está com um kimono, está me chamando a atenção, que é diferente do habitual que a gente vê, que é o azul ou o branco, né? Quando você lavou o kimono, ele encolheu? Ele, na verdade, o kimono, a maioria dele já vem pré-encolhido. Quando você lava, faz a primeira lavagem. Tem esse isso mito de que depende ele muito encolhe, da né? marca. Depende muito da marca. Eu, por exemplo, comprei um agora novo quando eu fui para o Sul-Americano em São Paulo. E esse kimono ele encolhe, ele não é pré-encolhido, como ele está falando. A maioria então dos existe uma kimonos diferença entre o de treino e de competição, realmente, como você falou. Isso. A maioria dos kimonos de competição, hoje ele já vem pré-encolhido de fábrica. Esse meu ele já é pré-encolhido. É um kimono que já está próprio, ele vai lavar. Se ele encolher, ele vai encolher muito pouco. O Daniel, a gente põe em relação ao professor, ao Betinho ali, o Daniel é como se fosse um novato realmente, né? Porque ele disputou poucas competições com grande sucesso, essa é verdade. Você vê vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sinal pra gente lá, ó. A gente vai comentar com o Daniel sobre essas vitórias dele logo depois do intervalo comercial. É rapidinho. É um golpe lá e outro cá. Tchau.